De modo semelhante, experimentos com feixes de elétrons em tubos de raios catódicos mostraram que há uma força magnética agindo sobre eles, na presença de campos magnéticos. Foi através de experimentos como este que Thomson conseguiu fazer o seu modelo atômico, onde ele descobriu a primeira partícula elementar, que era um elétron. Através de um experimento como esse, ele viu que partículas carregadas naquele tubo de raios catódicos sofriam influência desse determinado campo magnético, ok? A evidência mais forte da presença dessa força é o desvio na trajetória do feixe, conforme mostra as situações a seguir, que podemos ver logo na imagem ao lado. Na situação 3, nós observamos um feixe de elétrons sem a presença de um campo magnético. O que conseguimos identificar? Ao analisarmos este feixe que sai aqui, desse determinado ponto, nós observamos uma linha, como se fosse uma linha de uma lanterna ou de um laser. Esta linha, ela carrega com eles elétrons. Esses elétrons caminham ou viajam em linha reta. O feixe prossegue em linha reta sem quaisquer desvio. Só que na situação 4, o que acontece? Nós colocamos ao redor dessa minha ampola ou desse meu experimento um ímã em formato de U, onde no lado direito nós temos o polo norte e do lado esquerdo nós temos o polo sul, gerando entre eles um campo uniforme. Então, o feixe de elétrons com a presença de um campo magnético, ele não vai seguir mais uma linha reta, como assim nós vimos anteriormente. Ao sofrer influência do campo magnético, ele sofre um pequeno desvio. Então, podemos analisar através desse experimento que a corrente elétrica ou os elétrons em movimento, eles sofrem uma interação com o campo magnético. Essa interação podemos denominar como um tipo de força magnética. Então, o feixe é desviado por causa da presença do campo magnético. Por que chegamos a essa conclusão? Porque anteriormente nós não tínhamos o ímã com o campo magnético e o meu feixe não sofria desvio. Só após eu colocar o ímã na situação 4 que eu consigo identificar o desvio desse feixe de elétrons, que atua por meio da força magnética. Esses e outros experimentos mostraram que somente há forças magnéticas atuando sobre cargas elétricas que estejam em movimento. Então, podemos observar que através desse experimento, essas cargas elétricas que estão em movimento sofrem uma força de interação que é a força magnética. Somente há forças magnéticas atuando sobre cargas elétricas que estejam em movimento. Esse fato explica por que somente aparecem forças magnéticas quando a corrente elétrica, como podemos identificar na situação 4, é particularmente importante, porque mostra uma diferença fundamental entre o campo magnético e o elétrico. Qual é a diferença fundamental entre o campo magnético e o elétrico? Porque ao analisarmos um campo magnético, isso só vai ocorrer quando apenas sobre cargas elétricas em movimento. Já o campo elétrico, segundo, ele atua sobre cargas elétricas em repouso e em movimento. Então, ao analisarmos, até colocar aqui uma cor para identificarmos. Ao analisarmos um campo elétrico, teremos a ele associado um campo uma força de interação com ele em repouso, né? E teremos também uma força associada a ele em movimento. Mas ao analisarmos o campo magnético, nós teremos única e somente associado a ele quando as cargas estão em movimento. Então, quando as cargas estão em movimento, teremos ali associado tanto o campo magnético como o campo elétrico, mas se a carga está em repouso, ela vai ter apenas um campo elétrico, ok? Isso, chegamos ao final da nossa aula e o que é que podemos tirar como conclusão? Podemos tirar como conclusão que
campos magnéticos, ao entrar em interação com cargas em movimento, que seriam as cargas elétricas, geram entre si uma interação, e isso se dá através de uma força. E a força associada a essa interação entre esses dois campos, magnético e elétrico, é a força magnética, ou também podemos chamar de força eletromagnética. Onde podemos identificar a aplicação desse conceito? Podemos ver isso em algumas tecnologias, como associado ao transporte. Existe um trem no Japão, onde esse trem, que ele serve para o transporte, ele consegue atingir velocidades altíssimas, como 500 km por hora. Esse trem ele é feito por uma ferrovia ferromagnética, onde não há rodas ou trilhos dessa maneira como os trens que nós utilizamos ou que nós conhecemos, ok? O trilho desse trem ele é formado por equipamentos eletromagnéticos, então há uma força de interação eletromagnética no trilho desse trem, e não simplesmente apenas rodanas que estão em movimento. O que é que isso agrega e por que isso gera uma maior velocidade? Porque retira o atrito do contato entre dois corpos. Ao analisarmos a força de interação de um trem feito pela força eletromagnética, nós não temos mais o contato e tiramos a força de atrito, o que possibilita uma maior velocidade, ok? Com isso, chegamos ao final de nossa aula. Amanhã nós teremos uma outra videoaula, ok? Explicando mais um pouquinho sobre força magnética.